Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, hoje, 8 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7, começando mais uma edição do seu Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Meteorologia prevê tempestades, granizo e rajadas de vento em Goiás. Dinheiro esquecido há 10 dias do fim do prazo, 8,6 bilhões de reais ainda podem ser resgatados no sistema do Banco Central. Polícia Federal vai propor limite de saque às vésperas da eleição para evitar compra de votos. Representação feminina cresce 18% nas câmaras municipais. Número de abstenção supera a quantidade de votos válidos. Voo com o segundo grupo de repatriados do Líbano deixa Lisboa, rumo ao Brasil. Colisão frontal deixa 3 mortos e 2 feridos na BR-158 em Caiapônia. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36, uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Banco Central do Brasil divulgou nesta segunda-feira que 8,59 bilhões de reais ainda estão disponíveis para o resgate no sistema de valores a receber. Os dados são referentes ao mês de agosto. Esse valor era de 8,56 bilhões de reais em julho e 8,51 bilhões em junho. Os clientes com dinheiro a resgatar têm até o dia 16 de outubro para sacar os valores. O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores é o www.valoresareceber.bcb.gov.br. É importante ressaltar que via sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave Pix para a devolução. Caso não tenha uma chave cadastrada, é preciso entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou que vai propor ao Banco Central e também à Federação Brasileira de Bancos limite de saque para evitar compra de voto no segundo turno das eleições municipais. A iniciativa, defende Rodrigues, segue o que outros países adotam como regra para os dias que antecedem as votações ao limitar transferências e saques em espécie. De acordo com o diretor-geral, a Polícia Federal registrou mais de 300 ocorrências de crime eleitoral do domingo, no primeiro turno. E nesse primeiro turno, as polícias de todo o Brasil registraram 911 ocorrências de crimes eleitorais e 14 candidatos presos. A Polícia Federal estima R$600 mil apreendidos em mais de 300 ocorrências em tentativas de compras de voto. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, isso indica que há um fato engajado e integrado, fazendo com que o cidadão tenha mais tranquilidade para o processo democrático, com ações policiais para coibir a compra de voto. Representação feminina cresce 18% nas câmaras municipais. Uma boa notícia. Quem traz os detalhes é Renê Almeida. As câmaras municipais de vereadores no país cresceu de 16% em 2020 para 18% em 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2020, das 58.094 vagas de vereador, 9.371 foram preenchidas por mulheres. Agora, de 58.309 vagas, 10.603 foram ocupadas por pessoas do gênero feminino. Em números absolutos,
absolutos, são mais 1.232 vereadoras em todo o país. Apesar do avanço, a representação feminina ainda está bem abaixo em relação ao número de eleitoras, que somam 52,4% do total de cidadãos aptos a votar no país. A professora de Direito Constitucional, Ana Cláudia Santano, comemora o avanço. E justamente esse aumento, ele não vem de graça, ele é pela intensificação desses trabalhos, por uma maior visibilidade da mulher na política, por um trabalho mais detalhado nas campanhas eleitorais das mulheres, que enfrentam muitas dificuldades para poder justamente realizar, né, esses atos de campanha. A mulher, ela tem muito mais barreiras, tanto para tomar decisão para se candidatar, como para fazer campanha e ser eleita, e depois de eleita, para exercer o seu mandato. No entanto, a eleição de mais mulheres não significa necessariamente um avanço na defesa de pautas ligadas aos direitos femininos. Os partidos mais do espectro da direita fizeram um trabalho mais agudo no garimpo, né, dessas mulheres, no garimpo dessas candidaturas, e trabalharam melhor também a campanha eleitoral dessas candidaturas femininas. Então, as mulheres, elas, né, provavelmente estão tendo mais êxito, estão tendo mais sucesso na sua eleição, e que venham de campos mais conservadores é porque também, né, as mulheres da direita estão bastante mobilizadas nessa agenda. Porém, lembro, né, que quantidade não quer dizer exatamente que as demandas das mulheres sejam atendidas na esfera de poder, né, na esfera de tomada de decisões. A representação feminina vem crescendo no âmbito municipal desde a eleição de 2008, mas já desde 1997 existe uma lei que exige que os partidos registrem no mínimo 30% de candidaturas de cada gênero, mas para a advogada Ana Cláudia Santano é preciso fazer mais. Depois que a Justiça Eleitoral tomou uma atitude de formar uma jurisprudência que obrigasse os partidos ao cumprimento dessa cota, a cota era cumprida, mas ainda a gente está lutando para poder eleger essas mulheres, não importa se da direita ou da esquerda. O fato é que, né, ainda com isso, os partidos, em alguns casos, adotam algumas estratégias fraudulentas, né, que só cumprem a cota só para dizer que cumpriu. Então ainda há muito a ser feito, muito mesmo. A cota de gênero por si só, ela não é o remédio para essa desigualdade que nós temos na representação. Já para o cargo de prefeita, foram eleitas 717 mulheres no primeiro turno, um aumento de 9% em relação ao primeiro turno de 2020. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. Mais de 380 mil famílias em Goiás estão aptas a receber a tarifa social de energia elétrica, que oferece até 65% de desconto na fatura de energia, mas muitas ainda não se cadastraram. Por isso, desde maio, a Equatorial Goiás, em parceria com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, realiza uma força-tarefa para o cadastramento do benefício, garantindo que beneficiários possam obter o desconto. O cadastro é realizado por ordem de chegada e é necessário apresentar documento pessoal com foto e conta de luz. A tarifa social de energia elétrica contempla os inscritos no cadastro único do governo federal identificados como de baixa renda, quilombolas indígenas, pessoas que recebem o benefício da prestação continuada ou aqueles com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, que tenham membros com doença ou patologia que exija o uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos em domicílio. Os descontos na fatura de energia podem chegar até 65% e tem ajudado no orçamento de muitas famílias goianas. São mais de 510 mil moradores cadastrados na tarifa social do estado. O longo período de estiagem em Goiás ganhará uma trégua e passará por uma mudança no cenário a partir desta quarta-feira. A previsão aponta a possibilidade de tempestades com rajadas de vento e até granizo. O prognóstico foi emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, que sinalizou o avanço de uma frente fria pela região sudeste do país, favorecendo áreas de instabilidade, especialmente no centro-sul goiano, onde estão as cidades de Tumbiara, Goiânia, Anápolis e Catalão, por exemplo. De acordo ainda com o órgão, haverá formação de áreas de instabilidade na quinta e na sexta-feira. A Cimego também alerta para os riscos da massa de ar quente e seco que segue predominando no estado.
Cuidado com picadas de aranhas peçonhentas. Já ocorreram mais de 7.500 casos de ataques só nesse ano. A reportagem completa com Jaqueline Moura. Após sentir uma forte dor na perna, o Roberto procurou um médico e descobriu que havia sido picado por uma aranha. Após o atendimento no município de Formosa, ele foi encaminhado para o Hospital de Doenças Tropicais, em Goiânia. Eu estava em casa, aí eu fui pegar a roupa para vestir, né? Tava no cabide, aí eu fui pro serviço. Aí, quando eu tava lá, eu senti tipo uma fisgada na coxa. Depois que eu percebi que tava doendo muito, aí eu fui olhar, tava tipo uma íngua. Essa é a espécie que picou o Roberto. É uma aranha marrom. Geralmente elas ficam em gramas e em plantas. E em épocas de baixa temperaturas, procuram abrigos dentro de casa. É uma aranha considerada perigosa e bastante comum na nossa região. São 23 mil espécies de aranhas no mundo. Mas de importância médica, que quer dizer que ataca o homem, na realidade são só 4 espécies. No Brasil nós temos 3 espécies, que é a viúva negra, a aranha armadeira e a aranha marrom, que é essa que causa as lesões. De acordo com o Centro de Informação Toxicológica, em 2023 foram 8.876 casos. Até setembro deste ano, os números chegam a 7.542 casos. O Hospital de Doenças Tropicais também registrou um aumento nos atendimentos. A relação é de 13,48% de aumento do número de casos, um aumento que é expressivo, né? O infectologista alerta sobre o que fazer ao ser picado por um animal peçonhento. Os primeiros cuidados são básicos, você deve lavar a lesão e procurar uma unidade de saúde para que você seja referenciado, se não tiver um local com soro na região, para um hospital de referência que tem esse soro. No caso do Roberto, ele precisou fazer cirurgia para evitar outros riscos. Agora os cuidados em casa serão redobrados. Tem que se cuidar, né? O que a gente passa para os outros, sempre que for vestir uma roupa de um dia para o outro, sacode antes, né? Porque sapato, blusa, calça, qualquer coisa que for vestir tem que se cuidar, viu? Que o trem não é brincadeira, não. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46 e a seleção brasileira se apresentou nesta segunda-feira no CT do Palmeiras para se preparar para os duelos contra o Chile e o Peru nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente, em duelos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Para os confrontos, a Canarinho chega com 5 desfalques de possíveis titulares. Vini Júnior do Real Madrid, Alisson do Liverpool, Bremer da Juventus, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Militão do Real Madrid foram desconvocados por lesão e deram lugar a Andreas Pereira do Fulham, o Everton do Palmeiras, Beraldo do PSG, Alex Telles do Botafogo e Fabrício Bruno do Flamengo. A maior mudança ficou por conta da troca de Vini Júnior, um ponta esquerda, que deu lugar ao meio-campista Andreas Pereira. A alteração pode indicar uma possível mudança de tática na escalação de Dorival. Além disso, outra convocação que chama a atenção é a de Fabrício Bruno, que se tornou reserva com a chegada de Felipe Luiz para uma dupla de zaga formada por brasileiros, o Léo Pereira e Léo Ortiz. A preparação da amarelinha será realizada na Academia de Futebol do Palmeiras, centro de treinamento do clube localizado no bairro da Barra Funda, na capital paulista. Serão 3 sessões de treinamento antes da viagem na quarta-feira e do jogo na quinta. Uma semana após ser eliminada, sendo dominada em Pequim, Bia Haddad Maia conseguiu sua doce vingança contra a americana Madison Keys, a 20ª colocada, e avançou à segunda rodada no WTA 1000 de Wuhan, na China. Evento no piso duro com premiação de 3,2 milhões de dólares. A paulistana, 12ª do mundo, derrotou a americana por 2-0 com parciais de 7-6 e 6-2 após 2 horas e 8 minutos de duração na madrugada desta segunda-feira, em jogo que abriu os trabalhos na quadra central. Esse foi o 4º jogo entre elas e o 3º do ano. Agora ambas estão empatadas em 2-2. Bia perdeu no Saibro de Roma, na Itália, e semana passada por um duplo de 6-3 no WTA 1000, na capital chinesa. Jornal Verde Vale.
Agronegócios. 6h49, o mercado físico do boi gordo voltou a se deparar com preços em alta no decorrer desta segunda-feira. Novamente foram relatadas negociações em até R$300 por arroba em São Paulo. De acordo com a consultoria, o dia menos fluido em termos de negociações, como tradicionalmente acontece em uma segunda-feira, com diversas unidades ainda ausentes da compra de gado. Olha o preço da arroba do boi gordo lá em São Paulo, R$291,42. Aqui em Goiás, R$269,11. Já em Minas Gerais, R$283,53. A arroba foi comercializada ontem em Mato Grosso do Sul a R$281,36 e no Mato Grosso a R$245,20. O mercado atacadista segue com preços acomodados. O viés ainda é de alta dos preços no decorrer da primeira quinzena do mês, período pautado por maior apelo ao consumo. O quarto dianteiro foi comercializado ontem a R$16,50 o quilo. Já o quarto traseiro ainda é precificado a R$21,50 o quilo. A ponta de agulha segue precificada a R$15,50 o quilo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Além do fato que é constatado por todo mundo de que quem ganhou essa eleição foi a direita e o centro-direita, fazendo mais prefeitos, mais vereadores, tendo mais votos, foi também Jair Bolsonaro. Mesmo inelegível, não participando da eleição, avançou até no Nordeste. Vejam, por exemplo, aqui. Por outro lado, o PT não elegeu ninguém em primeiro turno e está em segundo turno em 4 das 26 capitais e provavelmente sem chance em nenhuma das 4, principalmente em Porto Alegre, em que o atual prefeito fez quase 50% dos votos e só houve segundo turno, porque não chegou a 50%. Era bem um momento de pedir contagem, né, se tivesse o comprovante do voto, né? Assim como São Paulo, que ficaram os 3 mais ou menos empatados, e foram os 2 com mais votos para o segundo turno, o Nunes e o Boulos. Bom, Teresina, por exemplo, reduto petista Teresina. Lula apoiando, Wellington Dias, ex-governador e ministro de Lula, apoiando, mesmo assim não deu. Quem ganhou foi o candidato do Ciro Nogueira, que era ministro de Bolsonaro, do Partido Progressista. Enfim, os partidos de centro e partidos de direita fizeram quase 3 vezes mais prefeituras, mais vereadores e, obviamente, mais votos. Os campeões foram em votos, o PL, em prefeituras, o PSD do Kassab, que é secretário de governo do governador Tarcísio, e mais vereadores, o MDB. Esses foram os que demonstraram força, né? Claro que eu faço a ressalva que, em geral, no Brasil, quem conduz mais o voto é o candidato, é a força pessoal do candidato. Candidato a prefeito ou candidato a vereador. Mas a força, por exemplo, de Bolsonaro chegou a ponto de eleger mais um filho. Agora todos os filhos estão na política. O Jair Renan, o jovem Jair Renan, foi o vereador mais votado de Balneário Camboriú. Bastou dizer, filho de Bolsonaro, e foi mais votado. Ao passo que alguém que ficou com fama de ter traído Bolsonaro, Joyce Hasselmann, foi candidata a vereadora, teve apenas 1.647 votos em São Paulo. Uma pessoa que, como candidata a deputada federal, apoiada por Bolsonaro, teve cerca de mais de 1 milhão de votos. É a diferença. E a surpresa, Curitiba, a Cristina Grêmio, sem nenhum apoio, sem nada, tipo Pablo Marçal, sem partido, sem apoio, sem estrutura, empatou, terminou empatada praticamente com o outro candidato. E os dois têm mais ou menos a mesma cor ideológica. Vai ser complicado lá, porque Cristina Grêmio apoia Bolsonaro, Bolsonaro gosta de Cristina Grêmio, só que o adversário dela é do partido de Bolsonaro, é do PL, o Eduardo Pimentel. Goiânia está com o mesmo problema, eu chamaria de dilema. De um lado, Caiado, e o oposto de Caiado, Bolsonaro.
O candidato de Bolsonaro é do PL, o candidato de Caiado, que é o Sandro Mabel, é da União Brasil, que é uma divisão, né? Por isso que muitas vezes a esquerda tira partido, porque a direita, o centro, os conservadores se dividem. Esse é um exemplo do que tem acontecido. O ministro da Política de Lula, Alexandre Padilha, tenta, assim como Lula também, tenta separar esse resultado de eleição presidencial futura e passada. A gente fica sem entender. Como o centro-direita tem tanto voto acima da esquerda, e todo mundo sabe que a nação brasileira é conservadora, como foi que Lula ganhou. Isso vai influenciar a eleição de 2026, a eleição presidencial e a eleição de governadores, deputados e 2/3 do Senado, sem dúvida, né? Mas é um resultado eloquente, embora a gente precise do comprovante do voto para garantir e precise de menos intervenção na campanha eleitoral. A campanha eleitoral precisa de mais laissez-faire, mais liberdade de expressão. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h55 agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, número de abstenção supera a quantidade de votos válidos. Voo com o segundo grupo de repatriados do Líbano deixa Lisboa rumo ao Brasil. Colisão frontal deixa 3 mortos e 2 feridos na BR-158 em Caiapônia. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Passado o primeiro turno das eleições municipais, o governo federal vai retomar os diálogos para avançar com a regulamentação da reforma tributária, que tramita no Senado. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o Planalto está otimista com a aprovação do texto ainda nesse ano. A declaração foi dada após reunião do presidente da República com ministros e líderes do governo na manhã desta segunda-feira. Na ocasião, as autoridades discutiam as pautas prioritárias. Entre elas está a regulamentação da tributária. O ministro salientou que a aprovação do texto é um gesto importante, um legado dos mandatos de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nas presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente. As eleições para a sucessão de ambas as casas legislativas ocorrerão em fevereiro de 2025. E um voo com o segundo grupo de repatriados do Líbano deixou Lisboa após escala rumo ao Brasil. De acordo com a Força Aérea Brasileira, o avião decolou da capital portuguesa por volta das 21h20 desta segunda-feira. A aeronave KC-30 da FAB, que trabalha na Operação Raízes do Cedro, faz uma escala no território português após resgatar brasileiros que estavam no Líbano. Ao todo, o segundo grupo de repatriados é composto por 227 passageiros e 3 pets. A expectativa é que o voo chegue à base aérea de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira. Lista suja é atualizada em mais de 700 nomes. Rafael Silva é quem traz um balanço dessa atualização. O Ministério do Trabalho e Emprego adicionou 176 nomes ao cadastro de empresários que submeteram trabalhadores a trabalho escravo, a chamada lista suja. Com isso, o documento possui 727 pessoas físicas e jurídicas. O titular da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão, ressalta a importância da lista suja. Ela concretiza o princípio da transparência, do acesso à informação, dando publicidade àqueles empregadores, que praticaram essa grave violação de direitos humanos. O procurador do MPT, Luciano Aragão, ressalta que o órgão é uma das autoridades que combate o trabalho escravo.
Ele ainda alerta para os riscos da mudança que o governo fez na vista. Novas regras facilitam a saída dos empregadores do documento por meio de um acordo com a União. Essa possibilidade acaba enfraquecendo o principal objetivo da lista. Esse objetivo, né, inclusive já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, é dar transparência, dar publicidade e dar acesso à informação. E por meio da novidade que essa portaria trouxe, agora os empregadores podem sair da lista suja e ir para uma outra lista chamada lista de empregadores compromissados. Então, há também, né, paralelamente a essa atualização, a preocupação de que a lista suja acabe sendo enfraquecida, né? Entre os nomes adicionados à lista suja está o cantor Leonardo. Uma fiscalização em novembro de 2023 na Fazenda Talismã, em Jussara, no interior de Goiás, flagrou 6 pessoas, incluindo um adolescente, em condição de trabalho escravo. O cantor disse que arrendou a propriedade e que não é responsável pela contratação das vítimas. Surgiu um funcionário lá nessa fazenda que eu arrendei, que eu não conheço, nunca vi falar, nunca vi. E de repente eu fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, com todo respeito a vocês. Foi muito bem recebido lá na minha fazenda e foi lavrada uma multa, né, para mim que sou o proprietário da fazenda, mas não da Fazenda Talismã, da Fazenda Lacanca, onde eu arrendei para ser plantada soja. O cadastro de empregadores que praticaram trabalho escravo pode ser consultado no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. E um adolescente de 17 anos foi apreendido após usar um título eleitoral falsificado para tentar votar na cidade de Silvânia. O flagrante aconteceu no domingo em um colégio eleitoral do município. As informações são da Polícia Federal. De acordo com a corporação, mesários desconfiaram que o documento apresentado pelo adolescente era falso e acionaram policiais federais. Os agentes foram até o local e identificaram que a documentação era de fato falsificada. Diante da constatação, os policiais apreenderam o adolescente. Os documentos subendoram e os objetos foram levados à delegacia de Silvânia, onde foram feitos os procedimentos cabíveis previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além da apreensão do adolescente, a Polícia Federal também apreendeu R$18.619 em dinheiro vivo. Segundo a corporação, o valor estaria sendo usado para compra e venda de votos. O crime aconteceu em Adelândia e não há informações de detidos. E o número de eleitores que não compareceram às urnas supera a quantidade de votos do primeiro colocado ao cargo de prefeito Fred Rodrigues em Goiânia. Isso segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral. Cerca de 290.668 eleitores deixaram de comparecer às urnas, enquanto 214.253 votaram em Fred Rodrigues. O candidato do PL, Sandro Mabel, do União Brasil, vão disputar o segundo turno da eleição no próximo dia 27. O resultado foi divulgado às 21h33 deste domingo, com 100% das urnas apuradas. O candidato do PL recebeu o que representa 31,14% dos votos válidos. Mabel, no União Brasil, obteve 190.278 votos, totalizando 27,66%. Ao todo, 7 políticos concorreram à administração da capital. Adriana Corse, do PT, Matheus Ribeiro, do PSDB, professor Pantaleão, do UP, Rogério Cruz, do Solidariedade, e Vanderlan Cardoso, do PSD. Goiânia também elegeu 37 vereadores. O MDB elegeu a maioria da bancada com 8 cadeiras, seguido pelo PL com 4 cadeiras. Uma confusão em distribuidora de bebidas resulta em fuga com carro perseguido por outro veículo com disparos de pistola, aliás. A reportagem é com Jean Diego. Os policiais do 41º Batalhão de Aparecida de Goiânia foram acionados para uma ocorrência de tripla tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Cardoso e se estendeu até o bairro Vera Cruz, também em Aparecida de Goiânia. Estou aqui com o Tenente Pova, que vai dar mais explicações. Tenente, vítimas e autores estavam na distribuidora de bebidas quando tudo aconteceu? Exatamente, tanto as vítimas, né, quanto os autores estavam nessa distribuidora de bebidas. Inicialmente foi por conta de um som automotivo
que iniciou essa discussão. A partir daí, o autor, se sentindo constrangido e se sentindo também ofendido pelas vítimas, foi até a sua residência, informou seu pai sobre o ocorrido, que também foi até o local armado com a pistola 380 e já no local desembarcou com essa arma em punho. E as vítimas, ao perceberem a situação e o perigo iminente, saíram conduzindo o veículo Tucson de cor preta e acompanhadas do autor, que estava perseguindo-as. E nesse caminho, nesse trajeto, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo na direção dos veículos em que as vítimas se encontravam. Qual o calibre dessa arma? Aparentemente 380, o calibre 380. A perícia, foi feita a perícia no local, e aguardando maiores deliberações deles. Foram vários disparos. Essa pessoa tem um registro dessa arma? A princípio, o autor, ele negou a autoria do crime e disse que não havia arma e também não entregou nenhum armamento à polícia militar. Agora, pai e filho estão presos. Exatamente. Eles vão responder aí por tripla tentativa de homicídio. Foram autuados na Central Geral de Flagrante da Polícia de Goiânia e ficam à disposição do Poder Judiciário. 3 pessoas, então, foram vítimas dessa tripla tentativa de homicídios. 2 pessoas com estado geral estável já estão em casa e uma pessoa encontra-se internada onde precisou passar por cirurgia. Estava ele e a namorada dele. Aí nesse meio dele ia rodeando o quarteirão e fazendo barulho, fazendo graça, ele buscou um rapaz barbudo que deu um tiro no meu carro, no caso de nós. Jean Diego, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Tiago Fernandes, o Alviverde recentemente pediu 16 milhões de euros, algo em torno aí de 95 milhões de reais na cotação atual, para vender o atual camisa 10 do Cruzeiro. Porém, a equipe descarta pagar esse valor e ofereceu 4 milhões de euros para assinar com o atacante. O Clube Mineiro, porém, segue interessado na contratação. O Verdão quer avançar nas tratativas para fechar com camisa 10, mas a janela de transferências está fechada, ou seja, não precisa ter uma definição rápida e a Raposa aposta que o Verdão vai acabar aceitando um valor menor. O técnico Ricardo Gareca enfrenta mais um problema. Nessa data FIFA de outubro, a seleção do Chile informou oficialmente nesta segunda-feira que Marcelino Nunes e Gabriel Suazo não poderão participar dos jogos devido a lesões. Ambos apareciam como possíveis titulares nos confrontos contra a seleção brasileira e a Colômbia. Dessa maneira, Ricardo Gareca decidiu convocar Ulisses Ortegoza, jogador do Talheres de Córdoba. O meio-campista já estava sendo observado pela seleção chilena e foi um dos nomes mais comentados na lista preliminar antes da Copa América dos Estados Unidos. No entanto, acabou não sendo chamado para a competição. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. O mercado brasileiro da soja teve um dia praticamente travado. Foram poucas indicações de negócios. Os preços ficaram mistos no dia. As cotações internas ficam acima da paridade de exportação, mas há pouco interesse do vendedor. Os preços da saca da soja comercializados nessa segunda-feira, início de semana, no Porto de Rio Grande, diminuiu de R$142 para R$141. Em Cascavel, no Paraná, desvalorizou de R$140 para R$138. Já no Porto de Paranaguá, também no Paraná, estabilizou em R$143. Em Rondonópolis, subiu de R$134 para R$135. Em Dourado, se manteve em R$135. Em Rio Verde, baixou de R$133 para R$131. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a segunda-feira com leve baixa. A previsão de clima seco nos Estados Unidos deve favorecer o trabalho de colheita. E já no Brasil, a previsão é de retorno das chuvas, viabilizando a aceleração do plantio. As perdas foram limitadas por sinais de boa demanda pela soja americana e pela valorização do petróleo. Jornal Verde Vale.
Notícias de Goiás. E 3 pessoas morreram, 2 ficaram feridas em um grave acidente na BR-158, na altura do quilômetro 190, em Caiapônia, na manhã desta segunda-feira. A colisão frontal envolveu um Ford EcoSport, onde estavam as 3 vítimas que morreram com o impacto, e uma Mitsubishi L200, que seguia com 2 homens de 48 e 52 anos. Foram socorridos e levados para o hospital de Caiapônia com ferimentos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu quando o Ford EcoSport, que seguia no sentido Caiapônia, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a Mitsubishi, que trafegava no sentido Jataí. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal, que realiza análises no local para entender o que motivou a invasão de pista. Até o momento não foram encontradas marcas de frenagem, o que poderia indicar que o motorista do EcoSport não tentou parar o veículo antes da colisão. Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros trabalhavam no local para realizar o socorro dos feridos e a remoção dos corpos. A perícia também foi acionada para ajudar na investigação, enquanto que os veículos foram removidos da rodovia para liberar o tráfego. E outubro é o último mês para pagamento do IPVA 2024. Quem traz detalhes desse calendário é Simval Lopes. Proprietários de veículos licenciados em Goiás com final de placa 3 a 0 que ainda não quitaram o IPVA 2024 têm poucos dias para concluir o pagamento do imposto e do licenciamento anual em dia, sem juros e multa. Para o final 3, o vencimento será nesta segunda-feira, dia 7. Nos dias seguintes, será a vez dos finais 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O calendário anual se encerra em 16 de outubro, data limite para o final 0. As datas são as mesmas para os motoristas que preferem quitar o IPVA e o licenciamento anual em cota única. E ainda para aqueles que dividiram o imposto em 10 vezes, com pagamento das parcelas entre janeiro e outubro. O calendário anual completo está disponível para consulta no site agenciacoradenoticias.go.gov.br. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias. 7h18 agora. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco você vai conferir. Frente fria traz mudanças climáticas e alerta para tempestades aqui em Goiás. União Brasil elege o maior número de prefeitos em Goiás. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, das mais de 5.000 cidades nas eleições em 2024, 46 ainda não sabem quem comandará suas prefeituras pelos próximos 4 anos, mesmo depois de mais de 24 horas após o fechamento das urnas. Isso ocorre porque nesses locais a disputa será definida nos tribunais. A indefinição acontece porque os mais votados têm as suas candidaturas sob júdice, ou seja, quando a candidatura está sendo contestada judicialmente. Isso pode acontecer quando há dúvidas sobre a elegibilidade do candidato, irregularidades nas documentações ou sobre cumprimento das leis eleitorais. Enquanto a questão está sendo analisada pelo judiciário, a candidatura permanece em suspensão, ou seja, não é possível confirmar ou negar a validade dela até que a decisão final seja proferida e o candidato possa concorrer normalmente. A maior cidade com essa situação é Vitória da Conquista. Sheila Lemos recebeu 116.488 votos, cerca de 58%, e aguarda então a decisão na Justiça. Excesso de fios nos postes pode resultar em graves acidentes. Vamos saber desse alerta com Rafaela Martinez. Postes com emaranhado de fios fazem parte do cotidiano das cidades. Isso se dá pelo compartilhamento de estruturas entre empresas de energia e de telecomunicações. Esse excesso de fios aumenta a possibilidade de acidentes envolvendo esses equipamentos. Apenas no estado de Minas Gerais, a principal concessionária de energia tem mais de 2 milhões de postes instalados nos 774 municípios da sua área de atuação. O engenheiro eletricista e conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e
e Agronomia de Minas Gerais, Bruno Monteiro, explica que o assunto envolve diversas implicações técnicas, regulatórias e econômicas. Primeiramente, a gente precisa entender que, na maior parte das vezes, o escoramento dos postes é realizado pelas empresas de energia e, normalmente, compartilhado pelas empresas de telecomunicações. Só que uma das grandes necessidades é uma necessidade de padronização e regulamentação, para você garantir segurança na compatibilidade dos diversos sistemas que vão estar ali utilizando do poste que está sendo utilizado naquele momento. Se, por um lado, o compartilhamento permite redução de custos de implantação e manutenção da rede, por outro, a sobrecarga pode trazer mais poluição visual e causar acidentes graves, como curtos-circuitos, incêndios e até mesmo queda de postes por excesso de peso. A engenharia ela pode contribuir muito com essa pauta. No estudo de capacidade e segurança da infraestrutura que está sendo compartilhada, os projetos de reorganização e otimização da distribuição dos cabos e equipamentos, ela contribui muito com as soluções técnicas que são viáveis, na assessorias aos órgãos reguladores, para a criação de uma política mais efetiva de compartilhamento de postes, visando assim um interesse público e o desenvolvimento urbano sustentável. Atualmente, uma portaria interministerial, assinada no ano passado e aprovada pela Anatel, busca regulamentar o uso compartilhado de postes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. A base do governo estadual de Goiás elegeu o maior número de prefeitos em cidades goianas. União Brasil, partido do atual governador Ronaldo Caiado. Com 54 prefeitos eleitos aqui no estado, União Brasil se destaca como o partido que mais elegeu prefeitos em cidades goianas e alcança 37,5% de presença nas prefeituras. Seguido pelo MDB, que também obteve um desempenho considerável, elegendo 31 prefeitos, o que corresponde a 21,5% do total. O PP, com 26 prefeitos, aparece com 18,1% na terceira posição. Os resultados da votação mostram a influência do atual governo estadual. Resultado das eleições refletem não apenas a popularidade dos partidos, mas também a estratégia adotada por cada um deles para se posicionar junto ao eleitorado local. À medida que os prefeitos tomam posse, será interessante observar como essas lideranças utilizarão as suas plataformas para implementar políticas públicas e atender às demandas da comunidade que representam. E uma frente fria que avança pela região sudeste do Brasil pode trazer alívio para as altas temperaturas aqui em Goiás a partir desta quarta-feira, promovendo mudanças nas condições climáticas do estado, isso segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas, o CIMEGO. As áreas de instabilidade se concentram principalmente na região centro-sul de Goiás, com alertas emitidos para a possibilidade de tempestades, rajadas de vento e até mesmo granizo entre a quarta e a sexta-feira. No entanto, antes da chegada dessa frente fria, as temperaturas permanecerão elevadas. A umidade relativa do ar apresentará uma queda significativa, variando entre 10% e 50%, com alerta para níveis de emergência no período da tarde. O prognóstico para os próximos dias mostra que nesta terça-feira o tempo deve permanecer estável, com muito sol e pouca chance de chuva isolada. Embora as chuvas possam trazer um alívio temporário, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta que ainda não é o fim da estiagem. A expectativa é de que as precipitações continuem irregulares em Goiás até a primeira quinzena de novembro. E o Hemocentro aqui do estado pede doação de sangue. Confira como fazer essa doação, como funciona com Costa Júnior. A Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos iniciou o mês de outubro com uma queda no estoque de sangue, em especial tipos negativos: A negativo, B negativo, O negativo e AB negativo. O déficit nas doações gera impacto significativo nas 223 unidades de saúde atendidas pela rede em todo o estado de Goiás. O alerta do Hemocentro tem como objetivo garantir a manutenção do estoque de sangue para a continuidade do atendimento ininterrupto aos usuários do SUS. Os tipos de sangue de fatores negativos são os mais utilizados em situações de emergência. Em Goiânia,
O Hemocentro Coordenador Estadual Professor Nilton Albernaz funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da noite e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Já nas unidades da Rede Hemo, localizadas em Rio Verde, Catalão, Jataí, Ceres, Iporá, Quirinópolis, Formosa e Porangatu, o funcionamento é de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 6 horas da noite. A rede disponibiliza o agendamento prévio das doações por meio do site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457. 0800 642 0457. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias.